que se completa 100 anos da primeira publicação, o Manifesto do Surrealismo, de André Breton, e também tem o Manifesto ao Brasil, que foi lançado em 24 no Brasil. Aproveitando essas efemérides, eu queria falar aqui sobre uma data mais ou menos simbólica, que é esses 150 anos da antropofagia, porque a minha fala vai remeter não exatamente ao modernismo brasileiro inicialmente, como um gesto inaugural de se pensar na antropofagia, mas vai se direcionar algumas décadas atrás para entender como que essa ideia foi passando ao longo do momento por viradas de chave, né, por turning points, que vão transformando as ideias em torno da antropofagia, que é um termo e uma concepção que vem desde o período colonial a respeito, sendo colocada a respeito dos brasileiros e dos nativos americanos no geral. Então, já estou aqui um pouco avançando aqui no texto, né, entendendo que a antropofagia é um topos de tratamento recorrente dispensado ao Brasil e às Américas desde o período colonial. E eu gostaria então aqui de começar a traçar essa lista. Eu vou falar de 4 momentos, é uma apresentação assim um pouco gulosa nesse sentido, já que a gente está falando de antropofagia, é uma apresentação gulosa porque eu estou tentando apanhar uma escala de tempo muito grande. Então vou ter que estabelecer alguns cortes, fazer alguma seleção de algumas obras artísticas que apareceram de tempos em tempos e que englobam de alguma maneira essa ideia de antropofagia, estabelecendo cortes com o pensamento anterior. Então, o primeiro desses recortes que eu queria apresentar aqui antecede o célebre texto do Oswald de Andrade, né, que é o Manifesto Antropófago, em 5 décadas. E aqui eu vou me referir, e isso é algo que me surpreendeu quando eu estava pesquisando, eu vou me referir ao Birajara, que é o terceiro romance indianista de José de Alencar, publicado em 1874, né, portanto, há 150 anos. Esse romance, como já mencionou inclusive em um texto do professor João César, que está aqui participando aqui do evento também, esse romance incorpora uma perspectiva de rito de passagem, essa expressão que ele usa, tanto em relação ao personagem que dá nome ao livro, que é esse Birajara, como na própria, esse personagem que vai trocando de nome, à medida que ele amadurece, ele vai mudando o nome, mas também em relação à própria estrutura dessa narrativa, que tem a impermanência como motor. E aqui eu cito uma afirmação do professor João César, que ele fala que Alencar criou uma estrutura ficcional de margem, liminar, que em lugar de definir um estado do ser, concentra-se no processo de tornar-se, isto é, investe no próprio devir como um estado permanente. Então é a partir dessa perspectiva de transformação que eu acho que a gente deve encarar de que modo essa obra, o Birajara, modifica visões a respeito de práticas indígenas que eram descritas em relatos de cronistas viajantes de séculos anteriores pela ótica da selvageria, do bestial e do inumano. O alemão Hans Staden tem esse famoso livro aqui do período colonial de meados do século XVI. O Hans Staden, né, o título desse livro é imenso. O Denis estava até brincando mais cedo sobre o nome Clepul e como que é imensa, essa sigla é imensa para abarcar. O Hans Staden aqui ganhou, né? Esse título imenso do romance dele em meados do século XVI, mas eu queria destacar como que começa as 2 primeiras palavras, né, que ele está colocando ali como história verdadeira. E o Hans Staden ele apresenta essa mirada recorrente que enquadrou o povo que habitava a América como uma gente que, como ele diz, gostava de comer carne humana, né, como se fosse assim, um gosto. Eu trago aqui umas ilustrações que são as ilustrações que apareceram na primeira edição mesmo, de um ilustrador anônimo, mas que ela é recheado de ilustrações. Gente que tratou ele, né, ele relata quando ele foi prisioneiro, quando ele teria sido prisioneiro, e que teria tratado ele, o Hans Staden, com piadas e troças, enquanto eles amarraram, teve um momento que eles amarraram as mãos e os pés do Hans Staden, e os indígenas que estavam ali em volta, teriam gritado para ele: lá vem a nossa comida pulando.
e dando risada porque ele estava realmente pulando, né, com os pés amarrados. Staden escreve que os denominados selvagens faziam aquilo por serem maldosos, cruéis e por estarem sempre prontos para comer os inimigos. Cheio de preceitos cristãos, o Staden, ele chega a tentar consolar outro prisioneiro, né, conforme o relato dele, com a afirmação de que quando este fosse ser devorado, esse outro prisioneiro que estava lá, esse companheiro dele, apenas o corpo dele seria digerido, enquanto o espírito estaria livre para encontrar o Deus cristão. Então é esse pano de fundo, né, proveniente de meados do século XVI, que é borrado por Alencar desse último romance indianista que eu mencionei, que é o Birajara. Ao menos em uma nota de rodapé que se propõe a esclarecer o costume da antropofagia entre os indígenas. É uma nota de rodapé curiosa, porque ela tem mais de 30 parágrafos. E assim, só fazendo também um comentário que muitas edições de livros de José de Alencar, elas acabam cortando as notas de rodapé, e na verdade as notas de rodapé são como se fosse um romance paralelo do José de Alencar em diversos livros dele. E essa nota de rodapé, né, gigantesca, ela começa assim. O Alencar aqui nessa nota de rodapé fala: outro ponto em que assopra-se a ridícula indignação dos cronistas é acerca da antropofagia dos selvagens americanos. Veja, para José de Alencar, muitos cronistas erraram em atribuir o costume da antropofagia a questões como ferocidade, vingança ou mesmo fome. Se assim não fosse, alega o escritor, os inimigos mortos em combate seriam todos aproveitados como alimento. Ao contrário, a antropofagia dos povos originários privilegiava o bom tratamento dado ao prisioneiro, a quem eram oferecidas abundância de alimento e companhia sexual. José de Alencar defende, então, que a antropofagia se tratava de um ritual, meticulosamente preparado, que tinha como objetivo a absorção da honra, da destreza e da dignidade do prisioneiro. O inimigo, assim, seria também alguém admirado de qualidades invejáveis. Alencar, então, tece uma analogia arrojada. E aqui a coisa fica mais interessante. Eu passo aqui essa citação que ele faz a analogia. Os restos do inimigo tornavam-se, pois, como uma hóstia sagrada, que fortalecia os guerreiros. Não era vingança, mas uma espécie de comunhão da carne, pela qual se operava a transfusão do heroísmo. Então, eu acho que isso é muito interessante, porque, enfim, é de 1874, né, 50 anos antes do Manifesto Antropófago, e já tem aqui uma visão de tentativa de equiparação entre costumes culturais, e ele está fazendo isso de uma maneira arrojada, né, porque ele está comparando justamente o que era tido como selvageria como o momento ápice do cristianismo católico. Se por um lado isso traz ainda a presença forte desses preceitos cristãos, que o Alencar também é hereditário disso, por outro, eu vejo nesse gesto um gesto ousado nessa direção de elevar a antropofagia a um mesmo lugar que a comunhão cristã. O paralelismo com o cristianismo prossegue ao lermos em Ubirajara que o prisioneiro honrado era consciente do próprio sacrifício ao dizer: esta carne que vedes não é minha, porém vossa. Comei-as, pois comereis vossa própria carne. Isso aqui é quase uma paráfrase, né, da passagem bíblica que também está presente em todas as missas, né, no momento da Eucaristia. São as frases repetidas no ritual da Eucaristia católica. Portanto, a gente vê aqui uma visão radicalmente distante da visão de Hans Staden, que, aliás, é citado pelo Alencar nessa nota de rodapé. O Hans Staden aparece lá com uma referência de uma maneira muito de passagem, mas ele mostra que, pelo menos indiretamente, ele leu Hans Staden. Em vez de ser um alimento da carne, Alencar alça a antropofagia a um alimento do espírito, buscando ser entendido a partir de analogias entre o sacrifício indígena e o sacramento cristão, esse costume, né, por uma nova visão, uma virada de chave, talvez uma das primeiras viradas de chave a respeito da antropofagia. Finaliza esse primeiro momento com a citação aqui do professor João César, que já fez essas análises que eu estou falando aqui,
em um texto sobre o Birajara, em que ele diz: Alencar antecipou diversos elementos do manifesto antropófago e, sobretudo, destacou a fecundidade implícita no gesto de apropriação cultural definidor da antropofagia oswaldiana. E aqui a gente faz um corte e é muito legal que a Natália já falou bastante coisa assim, sobre esse modernismo brasileiro, né? Eu vou fazer um corte pulando mais ou menos uns 50 anos para frente, que é a década de 20, justamente quando essa questão da antropofagia, como a Natália colocou, ela retorna, né, ao centro da mesa das artes brasileiras. A gente abre aqui então a segunda cortina do tempo, para final dos anos 20, para o episódio que tornou a antropofagia célebre no campo das produções culturais. Uma das tantas versões sobre o surgimento da ideia, né, para o modernismo brasileiro, relata que, em uma noite de 1927, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Raul Bopp foram a um restaurante especializado em rãs pescadas. Na ocasião em que o garçom apareceu com um prato na mão, a caminho da mesa, alguém gritou a frase escrita por Hans Staden, que seria aquela frase: lá vem a nossa comida pulando. Ele estava vendo com um prato de rãs pescadas e alguém brincou com isso, que teria sido Oswald de Andrade: lá vem a nossa comida pulando. Daí teria começado a discussão sobre as rãs serem o ente ancestral dos humanos. E assim, comer as rãs poderia significar devorar parentes próximos a nós mesmos. Comê-las poderia significar sermos quase antropófagos. Independentemente da exatidão de como tudo ocorreu, há várias versões sobre esse episódio, o insight estava servido. Pouco tempo depois, Tarsila encontraria um nome para o seu quadro, Abaporu, que significa em tupi-guarani homem que come gente. Oswald lançaria o seu manifesto antropófago, né, no primeiro número da revista de antropofagia. Eu coloco as duas obras. O manifesto do Oswald é publicado também com a ilustração da Tarsila, que nasce dentro dessa revista, no primeiro número da revista da antropofagia, em 1º de maio de 1928. Veja-se, a revista é da antropofagia, mas o manifesto não é da antropofagia ou antropofágico, como às vezes ele é chamado. É antropófago. Tem uma pesquisadora brasileira chamada Beatriz Azevedo que chama atenção para o fato da escolha ser pelo adjetivo que traz a ideia do próprio texto ser devorador de outros materiais, como se fosse ele a emulação do próprio assunto tratado, transformando-se em um antropófago manifesto. Isto é, o texto encarna em sua própria forma a fome de devoração de elementos diversos, né? Tem antropologia, história, filosofia, psicologia, economia, política, paródia e, claro, poesia, tudo isso nesse texto sendo deglutido, por isso que um antropófago manifesto. As frases são escritas em cápsulas verbais de sintaxe curta e ritmo ofegante, como que feitas para uma performance de leitura no palco. E aqui tem essa frase que eu coloquei aqui, que é uma frase que a Natália também já havia colocado, só a antropofagia nos une socialmente, economicamente e filosoficamente. Eu passo novamente para essa frase emblemática que a Natália já falou também, do To Be or Not To Be. E aí ele chega numa síntese preciosa, né, sobre esse direito do antropófago, né, que só interessa o que não é meu, lei do homem, lei do antropófago, revelando a vocação radical para a dialética entre um eu e um outro em termos de trocas culturais e existenciais. Em menção aos que estiveram no Brasil durante a colonização, como Hans Staden, é dito: mas não foram cruzados que vieram, foram fugitivos de uma civilização que estamos comendo, porque somos fortes e vingativos como jabuti. Provocativo, irreverente e bem-humorado, o texto se encerra com a assinatura do escritor, o nome do território indígena onde se construiria a cidade de São Paulo e uma fabulosa datação, que é um corte de tempo, né? Ele escreve, assina Oswald de Andrade em Piratininga, ano 374 da deglutição do bispo Sardinha. Ou seja, o marco espacial passa a ser a terra dos ameríndios e o marco temporal não é mais o ano da chegada dos portugueses, mas o da emblemática devoração do colonizador, que foi o bispo Sardinha, que muita gente até brinca, né? Com esse nome, o que ele queria, que futuro que ele queria. Ainda que seja preciso dizer que a matemática do Oswald não era muito boa,
porque o ano de 374 se daria em 1930. Então ele deveria ter assinado no ano 372, mas enfim, é só um preciosismo. Mais do que uma teoria sobre hibridização de matrizes culturais que se amalgamam e se direcionam a uma síntese de identidade artística e literária, a antropofagia resgatada por Oswald de Andrade se coloca como uma visão de mundo anti-essencialista por excelência. Não se pretende fixar uma identidade nacional ou cultural, mas trata de apontar para o puro estado de impermanência, sendo um fecundo operador cultural para se entender as relações entre contextos assimétricos, entre centros e periferias, conforme já alertou o professor João César, e como diz ainda o estudioso Eduardo Sterzi, num livro muito recente que ele escreveu a respeito da antropofagia. O antropófago, talvez desde sempre, mas sobretudo a partir de Oswald de Andrade, não é propriamente um indígena, mas antes um aglomerado indígena-alienígena, definido, antes de tudo, pela impossibilidade de um gesto puro. Hoje se fala sobre o Manifesto Antropófago, mas no contexto imediato de sua publicação, o texto de Oswald de Andrade repercutiu entre bocas retorcidas e muitas reservas. Mário de Andrade, por exemplo, não gostou. E quando viu o nome do seu romance Macunaíma, também de 28, associado à antropofagia oswaldiana, duplicou o desgosto. A antropofagia, via olhar de Oswald de Andrade, passou a ser rodeada pela mesma aura que encapsulava o escritor, o qual passava a ser visto cada vez mais como um mero fazedor de piadas, uma figura que não deveria ser levada a sério. Apesar de Oswald ter voltado a escrever sobre a antropofagia como visão de mundo nos anos finais de sua vida, já na década de 50, a repercussão naquele contexto foi minguada. Até que nós chegamos à nossa terceira cena temporal, localizada mais ou menos entre meados dos anos 60 até o início da década de 70. Alguns anos após a morte do escritor, houve um trabalho consistente de resgate das produções do modernista. Oswald de Andrade, que no fim dos anos 50 era tido como nome de segundo escalão do modernismo brasileiro, passou a ter importância reivindicada por sucessivos movimentos que agitaram a vitalidade cultural brasileira. Primeiramente, por nomes ligados à poesia concreta de São Paulo, tanto Haroldo de Campos como Décio Pinhatari mencionam Oswald de Andrade em textos críticos e em manifestos da poesia concreta já no final dos anos 50. Contudo, os holofotes se acendiam e se direcionavam principalmente para os poemas e para os romances experimentais de Oswald. O Manifesto Antropófago pouco é mencionado como digno de maior interesse no contexto do final dos anos 50 até o início dos anos 60. Ferreira Goulart, por exemplo, o poeta que nessa ocasião aqui estava muito próximo dos poetas concretos, em um texto de 57, falava sobre o trabalho literário fundamental de Oswald, mas punha de lado a sua mirada antropofágica, alegando que, dizia Goulart, não pretendo justificar a filosofia antropofágica do Oswald, que é, na verdade, uma construção de seu sarcasmo e na qual sua boa-fé de primitivo acreditara. É nos anos finais de 1960 que a antropofagia ressurge com intensidade e se dissemina rapidamente como referência incontornável em criações artísticas diversas. Nas artes plásticas, Hélio Oiticica, o grande artista dos parangolés, falava sobre a necessidade de um gesto superantropofágico, como ele diz, no início de 1967. Ele fala: a antropofagia seria a defesa que possuímos contra tal domínio exterior, e a principal arma criativa, essa vontade construtiva, o que não impediu de todo uma espécie de colonialismo cultural, que de modo objetivo queremos hoje abolir, absorvendo definitivamente numa superantropofagia. Então aqui parece que a gente chega no terceiro turning point, né? É uma terceira virada de chave. O Oiticica está resgatando a antropofagia, mas reconhecendo algumas limitações e propondo um gesto que seria uma superantropofagia. Apenas um ano após esse texto, ou seja, em 68, é curioso, o Hélio Oiticica já protestava uma precedência na utilização da antropofagia como operador artístico, indicando que a ideia de Oswald de Andrade rapidamente havia se tornado moda. De fato, tivemos um acontecimento no teatro brasileiro em setembro de 67, a encenação de uma peça até então esquecida de Oswald de Andrade, O Rei da Vela. A montagem do Teatro Oficina, sob direção de Zé Celso Martinez Corrêa, foi um dos principais motores da popularização do nome de Oswald de Andrade e do seu Manifesto Antropófago. A peça foi esteticamente concebida com base na hibridização de matrizes culturais,
misturando elementos considerados de cultura de massa a outros itens, mesclando fontes estrangeiras, como o palco giratório do Berlin Ensemble de Brecht, a referências nacionais, como o gesto performático de Chacrinha, um apresentador de programas televisivos de alta popularidade, então. A estreia da peça foi combinada com o lançamento de um Manifesto do Oficina, cuja linguagem se aproxima do Manifesto Antropófago. O programa de estreia da peça, de 67, trazia a célebre paródia da frase de Shakespeare. Em termos musicais, o tropicalismo é outro movimento que retoma a antropofagia. Existem referências explícitas em textos de Caetano Veloso, como no seu livro Verdade Tropical, e isso pode ser notado na canção também Geleia Geral, composta por Gilberto Gil e Torquato Neto, para o disco Tropicalia, o Panis et Circenses, que apresenta uma frase do Manifesto Antropófago, né? Aquela frase, a alegria à prova dos 9. O cinema também reivindica o legado da antropofagia de Oswald, sobretudo em produções de Joaquim Pedro de Andrade, como Macunaíma e O Homem do Pau Brasil, em produções de Arnaldo Jabor, como Pindorama, e em produções de Nelson Pereira dos Santos, como aquela que tem o fabuloso título Como Era Gostoso o Meu Francês. Esse filme, Como Era Gostoso o Meu Francês, de 1971, que caçou da antropofagia literal, contida nas histórias de cronistas viajantes, a partir da utilização da antropofagia literária de Oswald de Andrade como um catalisador estético. Todas essas criações deixaram marcas perenes na cultura brasileira, a ponto de a antropofagia ter se tornado um termo tão corrente que, por vezes, tem o seu significado simplificado a uma fórmula que sintetizaria a cultura do país. Entendimento que faz a ideia resvalar no risco de ter a sua vitalidade e a sua impermanência esvaziada. E agora eu chego no quarto momento, que é justamente a negação dessa cristalização da ideia de antropofagia, que eu já parto aqui para o século XXI. Começo falando, né, de alguns gestos artísticos deste início do século XXI que trazem reelaborações e novas viradas de chave para a ideia de antropofagia. Primeiro, vale registrar um projeto conduzido pelo escritor e ator Michel Melamed, de título Regurgitofagia. Primeiro elaborado como livro, depois como espetáculo teatral, que estreou no ano de 2004. Aqui uma imagem desse espetáculo. O Regurgitofagia já explora, desde o título, uma aproximação e um afastamento em relação à antropofagia de Oswald de Andrade. Para Melamed, o século XXI apresenta uma fissura em relação aos primeiros decênios do século XX. E o frenesi pela abundância de informações nos coloca frente, agora, ao necessário gesto não mais de assimilar, como está na antropofagia oswaldiana, não mais de deglutir, mas sim de regurgitar, vomitar. Eu leio aqui um trecho desse livro Performance do Melamed. Ele disse: e hoje, continuamos a deglutir vanguardas ou tem-nos sido empurrada goela abaixo toda sorte de informações, conceitos, produtos? Em suma, o que fazer com a impossibilidade de assimilação, a síndrome do excesso de informação, dataholics, os milhões de estímulos visuais, auditivos, diários, que crescem em ritmo diametralmente oposto à reflexão? E é interessante que eu trouxe aqui uma imagem desse espetáculo, que foi concebido através de um circuito, um circuito elétrico mesmo, que está ligado ao ator, o corpo do ator, e à medida que a plateia ia tendo reações de riso, de grito, de aplauso, qualquer tipo de reação, isso despertava uma corrente elétrica no corpo dele. Então, essa questão do excesso já está presente numa questão muito corporal, uma questão forte. O João César, também o professor João César, escreveu um prefácio do livro do Michel Melamed, e que ele coloca que os modernistas periféricos, fazendo uma análise da regurgitofagia, foram movidos pela carência, a gente falando dos modernistas, do Oswald, do Manifesto, do Antropófago. Por isso celebram, felizes com o achado, a simultaneidade inédita que desfrutaram com os centros da produção cultural, toda essa relação entre o Brasil e os centros, principalmente a França, que poderia haver uma relação, para esse início do século XX, uma relação de carência. A crença nos meridianos culturais, por vezes, esteve presente nos discursos de alguns modernistas, isso é verdade.
traço que tem sido criticado por alguns artistas indígenas contemporâneos. E aqui eu chego à finalização da minha fala. Eu poderia dizer artistas indígenas contemporâneos brasileiros, mas alguns deles refutam uma vinculação estreita à cultura brasileira. É o caso, por exemplo, do escritor e pintor Jaider Esbel, da etnia Macuxi, que faleceu há poucos anos, infelizmente, em que ele diz: "Não sou um simples brasileiro. Eu penso, vivo, ajo e escrevo como um nativo. Eu não me cobro sobre uma identidade nacional. A minha cultura não é nem de longe o reflexo de uma cultura brasileira." No texto do Jaider, chamado Uma História Devolvida, Notas sobre Antropofagia, ele condena a postura intelectual dos modernistas de 22. Sem adentrar propriamente no texto do manifesto, ele fala: parte dessa motivação de realizar um movimento antropofágico talvez esteja nessa performance, deles, nascidos entre São Paulo e Rio de Janeiro, que foram cuidados no berço de ouro por babás negras e indígenas, irem para a Europa para estudar, para se tornarem mais civilizados e voltarem de lá muito mais vazios e perdidos do que partiram. Desse modo, rejeitando completamente a possibilidade de trocas culturais entre a sua etnia e as identidades brasileiras, o Jaider Esbel sentencia: a nossa movimentação vai então em um sentido contra-antropofágico. Não seria nenhuma reantropofagia, mas um ato contínuo de narrar a autocriação e passagem do tempo, o contato e o afastamento natural que acontece quando duas naturezas simplesmente não querem e nem podem se copiar e se fundir. A menção que o Jaider faz aqui a essa ideia de reantropofagia parece ter interlocução direta com o trabalho de outro artista indígena contemporâneo, que é o Denilson Banilha. Em 2019, Denilson foi curador de uma exposição denominada Reantropofagia, e ali expôs produções instigantes. Uma delas é essa que eu vou mostrar aqui agora para vocês, que tem o mesmo título da exposição, Reantropofagia, que é a cabeça do Mário de Andrade, né? Com o livro Macunaíma, e aqui tem um texto, enfim, tem alguns outros itens, como um urucum aqui, né? Uma pimenta, mas a cabeça do Mário de Andrade cortada, né? Com o livro Macunaíma, num gesto muito provocativo, né? Um gesto de provocação e de tirar o modernismo brasileiro de um lugar canônico e confortável. Tem uma outra imagem também do Denilson, que ele faz com o Oswald, é uma infogravura, ele faz uma montagem aqui da imagem do Oswald sendo justaposta com a imagem de uma múmia indígena. É como se, enfim, colocando essa ideia da fossilização que ele enxerga ali, num gesto muito provocativo também. Mas o que mais me desperta interesse aqui nessa apresentação é o que está escrito aqui nesse textinho, que quase não dá para ver aqui o que está escrito, mas que o Denilson publicou depois como uma espécie de manifesto, que se chama também, é um poema manifesto chamado também Reantropofagia. E aí ele fala, né, começa remetendo ao 1º de maio, que foi quando foi lançado o manifesto do Oswald, e é também o Dia do Trabalho, né? Era 1º de maio de 28, dia de manifesto da fome do trabalhador, só na antropofagia nos une, coração em página reciclado de mato virgem, desvirginou o Pindorama num falso coito, urgências do artista moderno devorado. De pulmões, rins, fígado e coração, filé Oswald de Andrade a barbecue, to be or not to be, that is true, ou there's future já passado, Virandé seu honores doutor, Mário bom mesmo é o encanador que faz assado de tartaruga. E aqui só para esse termo Virandé, que vem do Iengatu, que significa amanhã. Ele coloca ainda: a arte moderna já nasceu antiga. Sério, nasceria de fósseis uma arte brasileira? Sem índios na canoa, que falha trágica. Quero quem come com as mãos. Alguém? Sem limite gel e conectada à mater. Reantropofagia posta à mesa nostálgica. É arte indígena crua sem nenhum caráter. Quando desta arte, pau-brasil tropical, não sobrar um só osso mastigado, sobrará o tal epitáfio como recado. Aqui jaz o simulacro Macunaíma, jazem juntos a ideia de povo brasileiro e a antropofagia temperada com Bordeaux e Pax Mongólica. Que desta longa digestão renasça Macunaíma,
e a antropofagia originária que pertence a nós, indígenas. E ele assina dessa maneira: Denilson Baniwa é um artista antropófago, pois apropria-se de linguagens ocidentais para descolonizá-las em sua obra. Vale acrescentar essa citação, essa assinatura, que ele assina não só aqui no caso, mas em diversas ocasiões em que ele faz exposições. E em todas essas criações de Baniwa, do Denilson Baniwa, percebe-se não um tom de definitiva rejeição à antropofagia oswaldiana, mas de se apropriar e se reivindicar desse manifesto a partir dos próprios expedientes do manifesto antropófago. A voltagem satírica é mordente e está salpicada como tempero na deglutição do manifesto de Oswald. Morde a escrita do modernista de modo tão cortante quanto o próprio Oswald realizou em 1928. Denilson Baniwa, com a sua reantropofagia, aponta para uma reapropriação, para uma paródia da paródia, para a digestão indigesta da antropofagia de 28. E ao negá-la, parece afirmar a vitalidade de uma ideia em contínua mutação. É isso.